O Alerta Rondônia está de volta na telinha do canal 5.1 para levar as principais informações do dia na capital, no interior do estado e aquilo que acontece de mais importante na nossa região amazônica. Lembrando a você, telespectador, que pode já interagir conosco pelo 99910-5151. 99910-5151, esse é o telefone de contato para você encaminhar seus comentários ou efetuar uma ligação telefônica e ouvir aqui a sua voz, a sua participação. Eu quero te atender, eu quero conversar com você aqui no Alerta Rondônia. Porque hoje o nosso assunto é saúde. E nós vamos conversar com o representante da ROPE, aqui no estado de Rondônia, o Hugo Mota. Boa noite, Hugo. Seja muito bem-vindo à programação da Rema TV. Obrigado, boa noite. Fico muito grato por estar abrindo esse espaço para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, que é a saúde. E também desmistificar todo o preconceito que existe sobre a medicação, que é o CBD, né? Então, uma das nossas atuações é levar a informação e auxiliar as pessoas para ter acesso a essa medicação. Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, eu vou pedir até para o Hugo poder explicar melhor o que significa essa sigla, né? O CBD. O CBD, ele é o canabidiol. O canabidiol, ele é um dos mais de 200 compostos medicinais que a planta cannabis medicinal fornece. Então, ele foi popularmente dito CBD para afastar um pouco daquela da cifra cannabis ou maconha, mas tudo faz parte da mesma coisa. Ele é um composto que hoje tem levado alento a pacientes, por exemplo, depressão, ansiedade, insônia, autismo, pacientes oncológicos, Alzheimer, Parkinson e entre muitas outras doenças, né? E de forma que tem sido revolucionário, porque é um medicamento que ele é tido como fitoterápico, porém ele tem uma ação muito boa para essas condições. Ousamos dizer que deveria ser primeiro indicado a cannabis medicinal ou o CBD antes dos tratamentos que são mais fortes, que seriam os tarja preta, né? Porque a ação dele é muito ampla e é direta com o nosso sistema. Eu pude perceber aí, pelo que você mencionou, algumas doenças estão associadas com alguns transtornos mentais, alguns distúrbios da saúde mental. E como é que essa medicação ela acaba agindo no organismo, por exemplo? Perfeito. Foi descoberto, não tem muito tempo, um sistema chamado sistema endocannabinoide. Todos nós nascemos com esse sistema endocannabinoide. E ele basicamente nós temos receptores do nosso fio de cabelo à unha do pé, através do CB1 e CB2, que são divididos as áreas. E quando nós viemos com a medicação da cannabis medicinal, ela também é um composto comum ao nosso corpo, ou seja, nós produzimos já isso no nosso corpo através da anandamida e a 2-AG, que são dois compostos químicos que nós produzimos que determinam felicidade, entre outras coisas. Só que quando nós viemos com essa medicação, que faz interação com todas essas partes do nosso corpo, ele tem uma função básica, que se chama homeostase. E a homeostase é o quê? Equilíbrio do nosso corpo. Então, não é que a medicação ela é milagrosa ou que tem algo oculto nisso. Não, a função dela é o equilíbrio. Então, se nós desenvolvemos certos desequilíbrios, seja psicológico ou uma doença neurológica ou dor crônica, dependente de qual seja, essa medicação ela pode atuar o quê? Equilibrando essas condições, né? Eu dou muitas outras condições, eu também sou paciente, eu iniciei sendo paciente e depois empreendendo na área para levar essas informações às pessoas. Então, assim, é uma medicação, resumindo, tem uma ação direta, os efeitos colaterais são mínimos, né? A gente nem chama de efeito colateral, chama efeitos adversos. Por quê? É possível que vai dar, possivelmente, em alguns casos, dar uma cefaleia, ou uma leve digestão, ou algo que seja leve, não comparado ao mesmo que tem Rivotril, diazepam, alprazolam e todos esses remédios que indiscriminadamente são prescritos aí na rua. E qual é o posicionamento, por exemplo, das comunidades epistêmicas, os médicos e também da Anvisa referente ao medicamento? Hoje,
5% dos médicos hoje no Brasil eles estão prescrevendo a cannabis medicinal, mas o movimento ele tem sido muito grande. A Anvisa, desde 2012, ela tem se trabalhado a RDC 660, que é o que regulamenta todo esse nosso trabalho. Os produtos à base de cannabis medicinal, a forma que nós vamos trabalhar e tudo que gira em torno. Nós vemos assim um movimento muito grande da comunidade médica, da comunidade científica, odontológica e outras áreas. Para quê? Para cada vez mais se tenha mais abertura para poder estar prescrevendo esse medicamento. Porque, primeiramente, é um medicamento seguro. Né? Isso a gente tem que enfatizar que é um medicamento seguro. E, aos poucos, né, quebrando as barreiras do preconceito, criando debates, que é o que tem sido feito com todas as áreas, começa-se a melhorar mais o acesso das pessoas, baratear, né, fazendo com que todos possam ter acesso a ela. Então, assim, ao meu ver, a comunidade ela tem andado, não a passos largos como nós gostaríamos, mas tem andado da forma que tem que ser. Falar nessa questão de barateamento dos custos, hoje um produto desse, ele está bem acessível em termos econômicos? Como as pessoas também podem fazer para ter acesso a esse produto? Perfeito. O medicamento hoje ele não é tão acessível, porém ele já está muito mais acessível do que era antigamente. O produto hoje ele está em torno, vai a partir de R$ 199 até R$ 699 ou R$ 1.000. Isso tudo vai depender da marca, vai depender da prescrição médica, vai depender de diversos fatores para se poder chegar no qual que é o produto. Né? Por exemplo, dependendo da condição, qual que é o grau da condição, porque aí vai determinar qual que é a concentração. Se é um produto que você vai pegar de espectro completo, ou se é um produto com quase todos, vai depender muito da condição do paciente. Né? Mas hoje já está muito mais acessível. Por quê? Antigamente, o acesso que nós tínhamos ao CBD era através dos produtos que estão na farmácia. E esses produtos que estão na farmácia, eles são regidos pela 327, RDC da Anvisa. E aí faz com que sejam produtos extremamente caros, com somente o CBD. Né? Como eu falei inicialmente, o medicamento ele tem mais de 200 compostos medicinais. E o que está na farmácia ou é somente o CBD ou é somente o THC a valores exorbitantes. R$1.000, R$2.000 para um produto que você não vai usar um mês. Então, a alternativa da Anvisa foi a RDC 660, que o bom é o quê? Acesso a um produto de última tecnologia, tudo liberado, bonitinho, certificado pela Anvisa. Qual que é o ruim? Todos eles têm que ser importados para chegar na casa do paciente. Então, assim, às vezes você, dependendo de qual que é a compra, você vai pagar frete ou não, você vai demorar mais tempo ou não para chegar. Mas ainda assim compensa mais do que você ter os de farmácia. Né? Não quero dizer que os de farmácia são ruins, não. Mas hoje você tem a possibilidade de pegar algo melhor, com mais tecnologia e um valor mais acessível. Mas, inclusive, nós estamos com uma amostragem aqui do produto. Como é que funciona a pessoa para poder fazer o uso, o consumo da substância? Via oral? Como que funciona? Hoje tem diversas formas. Esse que você está segurando aqui, pode até abrir, ele é oral, né? Ele é um conta-gotas, né? Ele vai ser sublingual, né? Você vai colocar algumas gotas debaixo da língua, geralmente após as refeições, né? Eu, no meu caso, eu tomo porque eu faço controle TDAH, ansiedade, insônia. Então, o meu uso é 3 vezes ao dia, né? E ele fez todo o controle desses meus sintomas. Só que também tem forma de gummies, aquelas jujubinhas, tem forma de hidrossolúvel que você vai colocar na água, você vai diluir. Tem de diversas formas de administração, né? Existe também a medicação, por exemplo, infantil? Existe uma derivação? Olha, existe concentrações mais baixas, mas assim, como o medicamento ele age da mesma forma com todos, você vai dar indicação do profissional, e como eu falei, vai depender da indicação médica. Porque, por exemplo, nós temos pacientes que eles demandam
uma posologia maior, né, uma dosagem maior para poder sanar os seus sintomas, né? Mas aí também vai depender, por exemplo, nós temos produtos que vão estar com mais concentrações, isso demanda menos gotas, ou produtos com menos concentrações e demandam mais gotas. Mas tudo vai depender da prescrição médica. Hugo, eu estou com uma pergunta de um telespectador. Ele pergunta o seguinte: esse medicamento, ele auxilia também, por exemplo, para o tratamento de asma? Olha, sim, porém, volto a repetir, tem que ter um aconselhamento do profissional. O CBD, ele tem uma ação anti-inflamatória muito forte, né? Muito forte, e muitas pessoas têm feito esse uso. Antigamente, né? Então, vou voltar até um pouquinho na história de antigamente, utilizavam muito o chá da folha da cannabis para ser um remédio para tratar isso, né? Isso estou falando por causa de muito estudo, muita coisa que nós vimos na internet, inclusive em cartas de jornais, que antigamente, antes do proibicionismo, né, nós víamos no encarte da frente uma notícia ruim sobre isso e atrás um comercial, uma propaganda da folha do índio ou o chá do índio, que nada mais nada menos era que a chá da cannabis, que era utilizado para essa condição e tantas outras, né? Hugo, nós abrimos também essa conversa e eu lembro que eu te apresentei como representante da Hope. Uhum. Qual é a proposta da Hope? A Hope, ela começou, assim, não é que começou, mas a história me levou a ela. Primeiramente, quando eu conheci o canabidiol, foi através da minha mãe. Minha mãe foi paciente oncológica, ela teve um câncer muito raro, muito agressivo na época. E aí, por um momento, ela esteve, nos últimos momentos, no hospital em São Paulo, que era um centro de referência oncológica, né? E naquele momento, ela já tinha feito muitas cirurgias, né? Já tinha testado rádio, químio, e a rotina do hospital era muito, muito dolorosa. Dores, insônia, enjoo. E na época o médico nos chamou e falou assim, ó, eu vou recomendar algo para vocês aqui, não é muito habitual, mas que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, isso tem sido muito utilizado, que é o CBD. E na época era realmente CBD, e eu fiquei assim, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Falei assim, beleza, fomos atrás, conseguimos tudo certinho, minha mãe começou a fazer o uso. Mudou, assim, dentro do aspecto clínico dela, mudou muito. Então ela voltou a comer, e a gente sabe que paciente oncológico ele começa a definir a partir do momento que para de comer. Não somente por isso, mas ele começa a perder o seu combustível. Então ela voltou a sorrir, voltou a dormir, voltou a comer. E eu digo que isso deu uma sobrevida para minha mãe, né? Naquele caso, naquela história, naquele momento que ela estava. E aí, anos depois, em 2018, aliás, desde aquele período, eu comecei a sofrer com ansiedade, com insônia. E no início de 2019, eu já estava no ponto da minha ansiedade que eu, a cada 3 semanas, dava uma entrada no hospital com refluxo e crises gástricas. Fazia todo o exame, não tinha nada. E até que um momento, um amigo meu de Balneário, médico, falou assim, ó, Hugo, aqui nós estamos usando o canabidiol para tratar essas condições. Vamos fazer seu cadastro, vamos fazer tudinho? Beleza. Fiz, comecei a usar e foi muito bom. Foi muito bom. Só que na época, por problemas financeiros, não estava tão bem financeiramente e eu não consegui dar seguimento. Só que a partir de 2022, no início de 2022, eu fui para uma feira internacional em São Paulo e eu fui como curioso mesmo. Porque eu já estava fazendo um tratamento, já estava sentindo todos aqueles benefícios e eu, de curioso, fui nessa feira, que é a Medical Fair, uma feira internacional da área médica, e tinha essa área da cannabis. Eu olhei aquilo tudo e o que mais me chamou a atenção foram, primeiramente, os pacientes. Porque lá eu ouvi muitos depoimentos, eu tinha o meu próprio depoimento, meu próprio caso em casa, que para mim foi que me ajudou muito aí nisso aí. E depois que eu vi qual que era o movimento mundial e o movimento no Brasil sobre isso, o movimento econômico, eu decidi o quê? Primeiramente, era criar uma página para auxiliar as pessoas a ter acesso a essa informação. Só que começou de uma forma que tanta gente começou a procurar, começou a ter aquele movimento, que eu resolvi empreender.
Só que a nossa missão é o quê? Auxiliar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Nunca foi a ideia financeira. Tanto que nós temos auxiliado as pessoas tanto para ter acesso pago ou a via jurídica. Nós temos equipe jurídica para auxiliar aquelas pessoas que não têm condições financeiras, desde que consiga preencher todos os pré-requisitos, né? Então, assim, a iniciativa da Hope é o acolhimento dessas pessoas, tentar ao máximo auxiliá-las, né? E levar a informação. O último caso é a parte financeira. E realmente, também sem isso, a gente não consegue mover tudo que nós temos movido em relação a isso. Nossos projetos sociais, toda a questão de levar informação, fazer um trabalho de qualidade, material de qualidade, tudo isso faz parte do nosso projeto, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo, caso queira ter acesso e também ter esse auxílio todo que você destacou, como é possível? Nós temos a nossa página no Instagram, que as pessoas podem nos procurar lá, que é @Hope com H, CBDBR, ou pode nos chamar no WhatsApp através do 69 981 11 1000 ou através do nosso site www.hopemedicinal.com.br. Todas essas sites, na página, vocês vão entrar em contato diretamente comigo. E aí eu faço todo o direcionamento, vou apresentar todas as melhores formas, médicos de todos os valores, vamos dizer assim, do mais em conta ao mais caro, com diversos planos, produtos, tudo. Vou apresentar tudo. Hugo, meu filho tem uma condição severa, mas nós não temos condições. Vamos tentar de tudo para poder auxiliar essa pessoa, a poder ter esse acesso, porque é de direito, está no direito, está na Constituição, já tem lei estadual e já tem lei federal, que era para o nosso estado, o nosso Brasil, estar já fornecendo. Mas já que não fornece, nós auxiliamos para fornecer. Lembro que você destacou muito bem essa questão da importância de ter esse acompanhamento médico. E até interessante para aquelas pessoas, por exemplo, que possam vir até alguma contraindicação. Uhum. Existe, por exemplo, alguma contraindicação para o medicamento? Existe, mas é muito uma questão muito particular. Por quê? O único composto da cannabis medicinal que ela pode causar não é um efeito colateral, o efeito adverso é o THC. Porém, o THC, que todo mundo tem ele como um vilão, ele é aquela questão. A diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Só que, o que acontece? Tem pacientes que realmente eles têm uma sensibilidade maior ao THC. Então, nesses pacientes, é feito o quê? O produto sem o THC. Você tem todas as propriedades medicinais desse produto, menos o THC, que é o que possa causar algo nesse paciente. Mas é muito raro, né? E se acontece do paciente ter essa sensibilidade, não é algo que vai deixar o paciente numa crise, não é nada. É algo que pode dar uma agitação, pode causar uma certa insônia, dependendo do paciente, mas tudo muito seguro. Certo. Muito obrigado, Hugo, pelos esclarecimentos, por ter participado desse bate-papo aqui conosco no Alerta Rondônia. Antes de encerrar, gostaria que você fizesse suas considerações finais e também reiterasse o convite para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estejam interessadas, por exemplo, a ter esse acompanhamento, essa orientação. Perfeito. Novamente eu agradeço pelo espaço e eu digo o seguinte, você está sofrendo ansiedade, depressão, fibromialgia, Parkinson, entre outras condições, pode nos procurar, porque nós estamos aqui para esclarecer dúvidas. Eu vou apresentar todo o passo a passo, tudinho. E volto a repetir, é uma medicação que ela é segura. Nós temos dela manuscritos para mais de 1.200 anos antes de Cristo pelos chineses, já utilizando ela de forma medicinal. Então, se tem dúvida, pode nos procurar nas nossas páginas, nos nossos contatos, que vamos auxiliar. Não tenham medo. Certinho, Hugo. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Esse foi o Hugo Mota, ele é o representante da Hope aqui no estado de Rondônia, que esteve aqui conosco
nesta noite de terça-feira, falando sobre os benefícios do uso do canabidiol para o tratamento de doenças. E agora, nessa entrevista, eu vou chamar um recadinho lá do Costelão Amazonas. Roda aí na tela no Costelão Amazonas. Isso, você que aprecia um belo churrasco, um lugar convidativo para você e sua família ali no Costelão Amazonas. O melhor da comida caseira você encontra na churrascaria Costelão Amazonas, situado no lugar bem centralizado da capital rondoniense, ali na Avenida Amazonas, entre as ruas 6 e 7, no bairro Agenor de Carvalho. Lugar bem convidativo. Leve o papai e a mamãe, o vovô, a vovó, os seus filhos para apreciar o melhor da culinária caseira no Costelão Amazonas. Um lugar ideal para você curtir um churras em família com uma carne macia e saborosa. É no Costelão. Lembrando mais uma vez que você nos acompanhou aí no Alerta Rondônia, você pode já começar a interagir conosco encaminhando seus comentários. Eu quero ver você aqui no Plasma do Alerta Rondônia, através do telefone 99910-5151. Nós vamos a um breve intervalo. Aproveite esse momento para seguir a página da Rema TV no Instagram. O Instagram da Rema TV é Rema TV. Voltamos já!